Olá, você que acompanha o Planeta Azul. Hoje nós temos como convidado o Coronel Salles, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Olá, Coronel, como vai? Tudo bem? Muito obrigado pela entrevista. Olá, Rodolfo, uma alegria poder falar com você e com toda a audiência aí do Planeta Azul, essa revista eletrônica que traz as melhores informações. Uma honra muito grande. Obrigado, Coronel. Coronel, como é que o senhor avalia o quadro da segurança pública hoje no Estado de São Paulo e também, claro, a atuação da Polícia Militar? Olha, o Rodolfo, hoje eu avalio como o dia a dia do sistema de segurança nacional, de segurança pública no Brasil, é um desafio diário. E entendo que estamos vencendo essa batalha, fruto de um trabalho de décadas desenvolvido pelas várias forças que compõem o sistema de segurança. A Polícia Militar, instituição que eu tive a honra de integrar por 35 anos, e aí, ao final, nos últimos 2 anos, como comandante-geral, as polícias civis, que são responsáveis pela polícia investigativa, as polícias técnico-científicas, que são as responsáveis pelos laudos, que dão robustez aos processos, e a Polícia Federal, que é uma instituição também que teve um papel protagonista nos últimos anos, aí, que auxiliou o Brasil em momentos muito difíceis, principalmente no que tange à corrupção, as guardas civis municipais, que também fazem um trabalho muito interessante nos municípios. Eu avalio como um sistema que funciona e funciona bem. Podemos citar o exemplo dos homicídios. No estado de São Paulo, os homicídios, para que você e toda a audiência do Planeta Azul tenham uma ideia, em 1999, o estado de São Paulo apresentava difíceis 39,9 homicídios por 100 mil habitantes. E num trabalho de políticas públicas adequadas, transparência, diálogo, atuação conjunta das forças, não há espaço para o trabalho singular mais no mundo, nós conseguimos apresentar, agora em números de março de 2020, 6,2 homicídios por 100 mil habitantes. Ou seja, em 20 anos, nós saímos de 39,9 no estado de São Paulo para 6,2. Na cidade de São Paulo, os números são mais expressivos ainda, 5,5 homicídios por 100 mil habitantes. Então, um trabalho de gerações, um trabalho de várias instituições, das forças vivas da sociedade e, principalmente, Rodolfo, do cidadão. Quando ele deixa de comprar um produto com origem duvidosa, quando ele deixa de dirigir alcoolizado. Então, além de um trabalho de governo das várias esferas, federal, estadual e municipal, um trabalho das instituições policiais, das forças de segurança, mas principalmente do brasileiro, em especial do brasileiro de São Paulo. O senhor acredita que... O senhor falou do papel do cidadão na redução desses índices. O senhor acredita que o cidadão armado contribui para a diminuição dos números de homicídios? Esse é um debate que sempre aflora e mais recentemente com muito mais energia. O Brasil é um país continental. A nossa legislação, no que tange autorizações para uso de arma, a nossa legislação processual penal e penal, ela é nacional. E você tem vários Brasis. Você tem o Brasil de São Paulo, que é diferente do Brasil da fronteira com o Paraguai, que é diferente com o Brasil, com a realidade brasileira no Pará, no Alto Solimões. Então, aqui, eu falo, por exemplo, aqui da Vila Mariana, o tempo-resposta de uma viatura, quando você liga no 190, uma ocorrência grave,
é de 4 minutos, 3 minutos, de 3 a 5 minutos, uma média de 4 minutos. E quanto é no Alto Solimões? Lá na cabeça do cachorro. Então, nós temos que contextualizar. Eu acho que o uso, o emprego da arma, o porte de arma, você poder possuir uma arma, ela também requer critérios muito fortes, muito bem definidos. Como dirigir um veículo. Para dirigir um veículo, você tem que aprender, você tem que ter as melhores condições psicológicas, psicotécnicas, e a mesma coisa. Então, você tem situações diferentes, mas uma coisa é verdade que eu aprendi nesses 35 anos de polícia. Quanto menos arma, melhor. Por quê? Porque a arma, às vezes, ela pode ser furtada, ela pode ser utilizada numa briga de trânsito. Então, há de se ter critérios. A casa ideal para essa discussão é o Congresso Nacional. E ele sempre, esse assunto sempre vem à baila. Eu entendo que temos que olhar cada caso, mas uma realidade, hoje, a realidade nacional, falo também no estado de São Paulo, quanto menos armas circulando, melhor. Uhum. O senhor é candidato a vereador na cidade de São Paulo, ou pré-candidato? Pré-candidato. Pré-candidato. Como é que essa mosquinha da política picou o senhor? Olha, Rodolfo, eu sou um servidor público e está no DNA da polícia servir. E eu sempre estudei na escola pública, sou paulistano, da Zona Leste, e eu acho que é uma forma de devolver a São Paulo o que São Paulo fez por mim. E eu acho que a renovação é importante, não só na política, mas como nos demais cargos da administração pública. E eu acho que São Paulo, a população de São Paulo pede por essa renovação. E, na hora oportuna, nós vamos colocar essa candidatura, por enquanto é uma pré-candidatura, até porque a legislação eleitoral não permite que falemos em candidatura, mas o objetivo é esse, o objetivo é servir, é aproveitar essa experiência de 35 anos de serviço público e também de um jovem da periferia que era office boy da Agilex Indústria Têxtil, que estudou 11 anos na Escola Estadual Moacir Campos, poder mostrar para as pessoas que é possível, sim, pelo mérito, pela dedicação, pelo esforço, pelo estudo, ocupar funções que possam interferir de maneira positiva na vida das pessoas. É devolver a São Paulo o que São Paulo fez muito por mim. Coronel, voltando à questão da segurança pública e da atuação da Polícia Militar de São Paulo, mesmo com essa redução do número de homicídios, o senhor falou de 40 para 6 de 99 para 2019, o que a gente vê é de 6 por 100 mil, né? 40 por 100 mil e 6 por 100 mil. 100 mil habitantes, isso. Por 100 mil habitantes. O que a gente vê na imprensa, com uma frequência que a gente não gosta, ou não deveria ser assim, é o trabalho de policiais que acabam exorbitando, acabam tendo atos de violência fora da lei, atos que, numa sociedade civilizada, não deveriam ser tolerados. Como é que o senhor avalia, como é que o senhor analisa esses casos? Olha, a polícia, ela atua, e no mundo todo, ela atua, ela tem alguns pilares. O lado que é visto, que é o que aparece, é o lado do combate ao crime, da polícia administrativa no trânsito, das abordagens policiais, e a abordagem policial, ela possui procedimentos operacionais padrão, como se fosse uma árvore de decisão. Se o abordado
agir de determinada forma, você vai conduzindo. Se sim, se não, tal. E há uma fórmula, há um procedimento operacional padrão. Mas, por vezes, a coisa sai do controle. Às vezes, um input do abordado ou o despreparo do policial. A polícia, ela possui um estamento, uma estrutura de regulamentos muito forte, uma corregedoria forte. Então, o objetivo da polícia é servir. Todas as vezes que o policial militar descumprir a lei, ele será responsabilizado na medida do erro que ele cometeu. E aí isso é apurado no inquérito policial militar, por vezes também no inquérito policial civil, no inquérito policial da Polícia Civil, e a repercussão é o que manda a lei. Por vezes ele é admoestado, por vezes ele podendo chegar até a demissão sob o aspecto administrativo e na esfera penal ser condenado até com penas privativas de liberdade. O papel da polícia é proteger as pessoas. E toda vez em que o profissional de polícia se distancia dessa missão, ele passa a ficar mais suscetível a ser responsabilizado. Mas também tem um dado, viu, Gamberini? Às vezes as pessoas massificam e a própria sociedade ela quer uma resposta muito rápida ao infrator da lei, que o infrator seja responsabilizado. E, às vezes, ela cobra isso da polícia. O papel da polícia não é julgar, não é acusar e não é punir. O papel da polícia a polícia ostensiva é preservar a ordem pública e levar às barras da justiça o infrator da lei. Mas, muitas vezes, segmentos da sociedade querem uma resposta mais gravosa da polícia e que, por vezes, ela não é contemplada na legislação nacional. Mas a polícia, o papel dela é servir e proteger. Todas as vezes que ela não cumprir esse papel, o integrante da polícia deve ser responsabilizado. Às vezes, nós somos, e eu falo nós, como eu fiquei 35 anos aqui, há alguma injustiça. Eu faço, às vezes, a pergunta: seriam os médicos os culpados pelas doenças? Por óbvio que não. Seriam os professores os responsáveis pelo analfabetismo? Também não. E não é responsabilidade da polícia o crime. A responsabilidade do crime é do criminoso. Cabe à polícia, seguindo a lei, seguindo as normas brasileiras, trazer esses infratores da lei às barras da justiça. Coronel, o senhor é conhecido como um policial militar defensor dos direitos humanos. Agora, nós sabemos que na Polícia Militar existe uma mentalidade de algumas correntes muito fortes na Polícia Militar que consideram essa política de defesa dos direitos humanos como um sinal de fraqueza, de frouxidão, até de preguiça. Existe dentro da Polícia Militar esse preconceito com os defensores dos direitos humanos. O senhor acredita que essa corrente de defesa dos direitos humanos na Polícia Militar prevaleça em toda a corporação ou é uma corporação ainda resistente a essa política de defesa dos direitos? Veja você, é interessante, né? Quando você fala que a pessoa ela defende os direitos humanos, às vezes soa como fraqueza, como você colocou, né? Para mim, de jeito nenhum. Não, mas há algumas correntes, como você bem colocou, né? A Polícia Militar, Gamberini, e os nossos policiais militares, homens e mulheres de muito valor, eles não são somente defensores dos direitos humanos. Nós somos promotores dos direitos humanos.
Veja você, ninguém sai de casa com o escopo, e o policial militar, assim, olha, hoje eu vou cometer tal arbitrariedade, hoje eu vou tirar a vida de alguém, absolutamente. Mas nós atuamos num cenário, por vezes, muito árido e que precisa, às vezes, de resposta contundente à agressão que sobrevém à polícia. Mas a polícia é uma polícia técnica, é uma polícia que age dentro da lei, e o papel dos comandantes, daqueles que têm a responsabilidade de dirigir a instituição em seus vários graus, colocar de maneira tranquila isso. Nós somos defensores, somos promotores dos direitos humanos. Agora, toda vez que o infrator da lei sai de casa com um fuzil, como tivemos ontem, dia 2 de junho, num assalto aqui na Lapa, com um fuzil, jovens infratores da lei, armados de pistola, enfrentando a polícia a tiros. É um risco, e é um risco mal calculado enfrentar a polícia. Por quê? Não, e é inadmissível, é um crime que tem que ser combatido, e isso não tem conversa. Exatamente. E a polícia, ela atua nas excludentes de licitude, na legítima defesa, no exercício regular do direito. Então, eu acho que isso, o Brasil, ele é um país que vai amadurecendo. E a polícia amadureceu muito hoje. Hoje, por conta do aperfeiçoamento da legislação, das técnicas policiais, eu acho que não só somos defensores dos direitos humanos, como somos promotores dos direitos humanos. Agora, o que nós não podemos admitir a pecha de violentos. Há correntes, mas nós temos que ser legalistas. Uma das missões da Polícia Militar fazer com que as leis sejam cumpridas, principalmente por nós. Coronel, no domingo passado, nós vimos duas manifestações na Avenida Paulista. Uma manifestação defendendo o fim do Congresso e o fim do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a implantação de uma ditadura, como nós já tivemos no país. Do outro lado, uma manifestação defendendo a democracia, que é um tema bastante vago, mas esses eram os temas das duas manifestações. A Polícia Militar dissolveu a manifestação em favor da democracia e não moveu um dedo em relação à defesa da ditadura, fechamento do Congresso e fechamento do Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que a Polícia Militar agiu corretamente ali naquele dia? Ela precisava agir daquela maneira? A Polícia Militar agiu dentro do papel dela. E me permita discordar dessa assertiva sua. Foi o que eu vi na televisão, coronel. Não, mas vamos discutir, a conversa é boa. Claro. Eu acho que o objetivo é esse mesmo. Me permita, com toda a lianeza, com toda a consideração, que você e a todo o Planeta Azul que nos ouve e nos assiste, a discordar. Lá, o Brasil, e eu acho que tudo que nós temos que falar, nós temos que contextualizar. O povo brasileiro, por natureza, é um povo bom, é um povo cordato, é um povo vocacionado ao trabalho. E nos últimos 5, 6 anos, a gente começa a ver ações muito extremadas de ambos lados. Até um movimento pendular. A esquerda, depois a direita. Tal. Bom, quando você coloca duas frentes com pensamentos e entendimentos de mundo e de Brasil muito diversas... Frontalmente opostos, né? Muito opostos, totalmente opostos. Você tem que ter o Estado brasileiro ali para mediar isso. E o Estado brasileiro, no domingo, à tarde,
na frente do MASP, na Avenida Paulista, palco de grandes manifestações, era a Polícia Militar. A Polícia Militar do Estado de São Paulo representava não governos, não, representava o Estado brasileiro. E você tinha ali... E o que aconteceu? Você tinha, de um lado, pessoas pregando dentro da sua verdade, do seu entender de mundo, uma linha totalmente oposta à outra. Do outro lado, você tinha outras pessoas que poderiam se manifestar democraticamente e tal, mas que, pelo que eu vi também na televisão e pelo que eu vi nos periódicos, aí nos jornais, composta por integrantes de torcidas organizadas. Nós sabemos que as torcidas organizadas ela tem um histórico de enfrentamento. Tanto é que, no estado de São Paulo, nós não temos mais jogos com torcidas, com duas torcidas. Eu trabalhei no Choque durante 16 anos no Regimento de Cavalaria. E antes nós tínhamos. Mas o negócio ficou tão recrudescido que chegou-se à conclusão que não se comporta mais. Por quê? Porque essas mesmas torcidas, alguns integrantes, lógico, não podemos generalizar, tinham comportamentos belicosos, comportamentos muito agressivos. E chegou-se à conclusão, junto com o Ministério Público, junto com a Federação Paulista de Futebol, de proibir jogos com duas torcidas. Então, você tem um histórico. E aí, à medida que você vê essas pessoas caminhando em passo acelerado para cima do outro grupo, que também tinham pessoas com taco de beisebol, é o que eu falei, tudo extremado. Nós não somos assim. A polícia atuou com munição de baixo impacto, com munição não letal, lacrimogêneo, de efeito moral, para evitar, Rodolfo, um mal maior. Se a Polícia Militar não estivesse lá e não tivesse agido como agiu, para quê? Para dissuadir, para dispersar, nós poderíamos ter um resultado muito pior do que houve, até com mortes. Então, uma ação dura não interessa para a polícia, não é bom para a imagem da polícia, mas era o que tinha que ser feito. Não foi usado munição letal, foram usadas técnicas para dispersão daquelas pessoas. Foi o que ocorreu. A minha modesta análise. Coronel, o Brasil vive um momento de muito enfrentamento e muita polarização. É forte a corrente popular que defende uma ditadura militar, o presidente da República estimula essa corrente, e é forte também a resistência da sociedade civil à ideia de uma volta à ditadura. Nós vemos pesquisas mostrando que a população rechaça essa ideia da volta de uma ditadura militar. Isso nos leva a pensar que nós vamos ter, quando acabar esse confinamento da Covid, nós provavelmente teremos muitas manifestações de rua democráticas, legítimas e legais. A Polícia Militar está preparada para enfrentar, para trabalhar nesses casos em que pode haver confronto entre grupos contrários. Ela está preparada para agir com isenção, com equilíbrio e, principalmente, sem privilegiar uma ou outra corrente política nas manifestações? Como eu disse, a Polícia Militar ela é uma instituição legalista. Ela está para servir e proteger. E me permita, novamente, Camerini, discordar do enunciado aí. Eu não entendo, não acho que a gente tem um presidente da República eleito democraticamente, pelo sufrágio eleitoral que foi, e entendo que, por vezes, até tem roubos e tal, mas eu nunca ouvi dele e nem de nenhum
oficial do Exército, que eu tive a oportunidade de conviver, das Forças Armadas, pregando a volta da ditadura militar. A gente vê grupos de toda matiz que, por vezes, pregam a intervenção militar, tal, mas eu nunca vi o presidente da República vocalizar e nenhum oficial general das Forças Armadas vocalizar a volta do regime militar no Brasil. Feito esse reparo, essa colocação, eu entendo o seguinte: a polícia ela amadureceu demais. E o que para o brasileiro que não é policial militar é uma faculdade em ele fazer o que ele achar, o que a lei não permite, para a polícia é uma obrigação fazer o que manda a lei. Então, a polícia é madura, a polícia militar, a polícia civil, e falo aqui, conheço muito bem a Polícia Civil de São Paulo, também composta por bons quadros, ela amadureceu. Então, o nosso papel é cumprir a lei. Nós não, às vezes, já fui indagado em outras oportunidades por isso, por nós sermos militares e por conta do presidente da República ser egresso das Forças Armadas. Não, eu acho que não. A polícia ela é uma escrava da lei. Então, o papel dela é atuar na preservação da ordem pública. Por quê? Porque as pessoas veem muito esse lado que aparece, que é noticiado. Vou te dar um dado interessante aos nossos amigos do Planeta Azul. Por dia, média, o 190 da Polícia Militar, o nosso centro de operações, nos 11 polos que nós temos, Santos, Araçatuba, Presidente Prudente, Bauru, nas regiões administrativas do Estado, nós recebemos por dia 80 mil chamadas telefônicas. Parto, socorro, orientação, criança engasgada. Então, é uma face que as pessoas não conhecem. Então, às vezes, há uma tendência de olhar muito esse lado que aparece, esse braço mais forte, que é o de combate ao crime, mas nós também temos o lado da proteção das pessoas, da polícia comunitária. Então, e eu vou dizer para você, 80 mil chamadas por dia, parto, nós somos centro de emergência. Suicidas, nós temos uma interface muito grande com o CVV na parte de prevenção ao suicídio. Então, nós temos os bombeiros, a polícia, ela atua em lados que as pessoas não conhecem. Até o meu papel como comandante, com essa interface com a imprensa, de falar com essa tranquilidade que a gente fala, é tentar mostrar esse lado que não aparece. Então, a Polícia Militar do Estado de São Paulo é legalista, ela é pela democracia e, principalmente, pelo cumprimento das leis. Coronel, o senhor acredita que nós vamos ter, quando acabar a Covid, acabar esse impedimento de praticamente sair de casa, que nós vamos ter grandes manifestações de rua nos grandes centros urbanos brasileiros? Como é que o senhor analisa isso? Há uma tendência, entre aspas, não digo contágio, mas de uma imitação, e às vezes aflora sentimentos de protesto. Vou dar um exemplo para você. Nós tivemos a Primavera Árabe, lembra? Quando começou no Egito. Claro. E daí vieram uma série de movimentos na França, na Europa, nos Estados Unidos, ocupando praças. Aí, em 2013, nós tivemos os protestos aí
contra os aumentos da passagem do ônibus, dos transportes públicos. E depois acabou desembocando em 2013, em vista daquele estado de coisas que a própria imprensa trazia para a gente, de pilhagem dos cofres públicos, de desrespeito ao nosso suado dinheiro. E aí veio a reboque esse sentimento de mostrar ao país a nossa indignação por aquele estado de coisas. Eu entendo que possa haver, sim, mas temos que dar tempo ao tempo, né? Mas não sei se a pandemia será impeditivo disso. Nós vimos aí manifestações em Denver, em Nova York, e aí você começa a coisa a degringolar. Manifestar, livre pensamento, falar o que você acha, se indignar. Pô, isso, puxa vida, isso é constitucional. Nós temos que... não tem que impedir isso. O cidadão pode ir lá na Avenida Paulista, falar o que ele acha, falar o que ele pensa. Ele tem liberdade para falar isso, para se expressar. Agora, o que não pode é agredir pessoas, é atentar contra o patrimônio público. E aí, ao final, olha, isso não tem nada a ver com a nossa manifestação. E aí, quando você conduz para o distrito policial, vai verificar lá, ao final do inquérito, que as pessoas, algumas participam de movimentos. Então, eu acho que a manifestação ela é importante, ela é constitucional e ela não deve ser, sob nenhum argumento, reprimida. Porém, a hora que essa livre manifestação se traveste em agressão, inclusive contra a polícia, nós não somos imunes. Nós somos feitos de carne e osso, não somos imunes à Covid, somos pais, somos filhos. Então, porém, naquele momento, representamos o Estado brasileiro. Agora, a palavra, a tônica, Rodolfo e amigos do Planeta Azul, é a palavra respeito. A hora que você coloca essa palavra como palavra de ordem, as coisas são muito melhores. Eu acho que, se houver manifestações, quando devidamente notificadas ao poder público, por quê? Me permita alongar. Eu fui comandante da Zona Oeste e depois comandante-geral. Nós incluímos nas manifestações, como comandante-geral, os negociadores de colete azul, negociando para ver qual o caminho que a manifestação ia seguir. Não era para patrulhar, para motivo político, não. É um problema de mobilidade urbana. A cidade de São Paulo, às 6 horas da tarde, é de um jeito. Às 10 horas da manhã era de outro. Então, o objetivo é organizar. Na hora que aquele que quiser manifestar, aquelas lideranças, comuniquem o poder público. Para quê? Para que possa organizar corpo de bombeiros, hospitais, companhia de engenharia de tráfego, circulação dos ônibus, o metrô. Então, eu acho que com ordem e com respeito, seguindo a lei, elas podem ocorrer, não sei se ocorrerão, mas podem ocorrer. Estamos aí para cuidar desses movimentos democráticos, ajudando a organizar, principalmente essa homenagem à democracia, que são as manifestações. Tá bem, Coronel. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Planeta Azul. Desejo ao senhor boa sorte. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodolfo. Uma alegria revê-lo e um abraço fraterno a todos do Planeta Azul. Uma honra muito grande e uma alegria. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Coronel. Nós conversamos aqui no Planeta Azul com o Coronel Salles, ex-comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo.